Oi pessoal, estamos aqui de volta, continuando nossos estudos sobre trabalho, energia. Vamos falar mais um pouquinho, só que agora, antes de comentarmos sobre a energia potencial elástica, a gente tem que entender um pouquinho sobre o que é a força elástica. Para a gente entender direitinho o que é força elástica, eu coloquei aqui um conceito, né? É a força associada à deformação reversível de um corpo. Deformação que não produz alteração permanente naquele corpo. Então vamos supor, né? Eu estou fazendo força sobre um corpo. Eu vou deformar esse corpo. Eu vou mudar o formato desse corpo. Se a força que eu apliquei modificou o formato do corpo permanentemente, ou seja, eu estraguei o corpo, eu não vou poder dizer que eu atuei com uma força elástica, né? Eu vou ser obrigado a dizer que foi uma força que produziu uma deformação irreversível. Agora, se as deformações produzidas são reversíveis, eu consigo voltar ao normal com aquele corpo. Ou seja, eu faço a força, deformo, solto, ele volta ao normal, quer dizer então que eu atuei ali com uma força elástica. O corpo voltou ao formato normal, ou seja, não produzi deformações permanentes. Numa situação dessas, eu posso usar isso aqui, ó, essa equaçãozinha para fazer essa análise. Ou seja, a força elástica ela vai ser igual a deformação X que eu causei, ou tanto que eu estiquei o corpo, ou tanto que eu comprimi o corpo, ou seja, a deformação do corpo em metros, vezes quem? Uma constante elástica. Quem é essa constante elástica? É uma característica do corpo. É uma característica física do corpo. Está relacionada com algumas propriedades físicas e químicas e formato do corpo? Sim, mas é uma característica então daquele corpo. Agora, normalmente essa ideia de força elástica ela é usada quando a gente trabalha com molas, quando a gente trabalha com elásticos ou coisas similares a essas, né? Ou objetos similares. Agora, por exemplo, uma bola de futebol, ela vai estar sob a ação de forças elásticas, por exemplo, no momento do chute do jogador? Sim, né? Porque a bola deforma e volta ao normal. Agora, normalmente, né, numa bola, nos corpos em geral, a gente normalmente não fala muito sobre força elástica. A gente fala bastante sobre força elástica quando a gente fala de molas e elásticos e algumas, né, situações onde eu tenho algo similar a isso. Exemplo, né? Um exemplo 1. Como é que eu analiso essa tal constante elástica? Por exemplo, molas. Se essas molas são mais maleáveis, se a mola ela é muito fácil de deformar, significa que ela tem uma constante elástica menor. Então, se eu pego uma mola e estico, solto, ela volta ao normal. Pego de novo, estico, e essa mola para esticar, eu preciso fazer pouca força. Se eu preciso fazer um esforço pequeno para produzir as deformações nessa mola, significa que ela vai ter uma constante elástica menor. Agora, caso eu precise, para esticar uma mola, fazer muita força, quanto mais força para produzir a mesma extensão, mais constante, maior vai ser essa constante elástica desse corpo. Então, normalmente molas muito duras, muito rígidas, difíceis de se deformar, significa que tem uma constante elástica maior. Já molas que têm uma facilidade em deformar, significa que nós vamos ter uma constante elástica menor.
né? Então, lembra disso. Molas difíceis de se deformar, grandes constantes elásticas. Molas fáceis de se deformar, pequenas constantes elásticas. Agora, um exemplo 2. Vamos supor que você pega uma mola e você estica essa mola com algumas forças. E você põe isso numa tabela. Então você pegou lá a molinha, esticou, fez mais força, esticou mais. Fez mais força, esticou mais ainda. Então, por exemplo, vamos supor que uma força de 10 newtons conseguiu fazer essa mola esticar 0,2 metros, 20 centímetros. Daí eu fiz uma força maior, 25 newtons. Eu consegui esticá-la mais, meio metro. 50 newtons de força, eu consegui esticar mais ainda, 1 metro. Bom, quer dizer então que eu percebo que quanto maior a força que eu faço, mais eu consigo deformar aquele corpo. Mas vamos assumir que são todas deformações reversíveis. Eu vou voltar com essa mola ao normal no momento que eu soltá-la. Agora, jogando esses valores num gráfico, esse gráfico ganha o aspecto de uma reta. Quanto maior a força aplicada, maiores os valores das deformações conseguidas. Eu posso dizer então que a força é diretamente proporcional à deformação causada. Quanto maior a força aplicada, maior a deformação causada proporcionalmente. Agora, qual seria a constante elástica dessa mola específica? Eu tenho aqui força, constante elástica, deformação. E aí a gente fez a continha. Pega os primeiros valores, 10 newtons para força, 0,2 metros para deformação. Está aqui, 10 newtons de força, 0,2 metros de deformação, divide um pelo outro, 50 newtons por metro. Essa é a constante. Mas e se eu pegasse o outro valor, daria o mesmo resultado? Sim, é uma constante. Então, eu vou pegar aqui, o segundo valor, 25 newtons de força, meio metro de deformação. 25 newtons por meio metro dá de novo 50 newtons por metro de deformação. E a constante 3 já está o valor mais óbvio, 50 por 1. 50 newtons por 1 metro, eu tenho então uma deformação, uma constante elástica para essa mola, 50 newtons por metro. Então os resultados todos tinham que ser iguais? Sim, nós estamos falando de uma única mola, portanto uma única constante elástica. Agora, por exemplo, uma mola dessas, eu posso esticá-la indefinidamente e ela vai voltar ao normal? Não. Todo corpo elástico ele tem um limite, e esse limite acaba, se for ultrapassado, acaba estragando, deformando permanentemente o corpo. Então existe uma faixa em que aquele corpo pode ser utilizado de maneira elástica, mas não é com qualquer força, A gente pode inclusive arrebentar o corpo dependendo do esforço, dessa ação, dessa força que a gente produz sobre o corpo. Bom, então a ideia é essa, Força elástica é uma força associada a deformações elásticas dos corpos. E nós vamos usar essa ideia para falar da próxima forma de energia, que é a energia potencial elástica. Até daqui a pouquinho, estaremos de volta. Tchau! Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um encontro, mais uma aula, mais algumas explicações sobre essa parte da física relacionada a trabalho e energia. Então olha só, hoje, na sequência, vamos falar um pouquinho sobre a energia potencial elástica.
Vamos entender como é que funciona, né? O que essa energia tem, né? Qual é a associação que a gente vai fazer para essa energia, quando que ela vai existir, quando que vamos, né, perceber a presença dela. E aí vamos lá, né? Então tá lá, a energia potencial elástica é a energia associada às deformações reversíveis nos corpos. Então, por exemplo, você tem um objeto e ele deforma reversivelmente, ou seja, ele muda o seu formato de uma maneira que ele pode voltar ao normal. Numa situação dessas, ele armazena uma certa quantidade de energia que vai poder ser utilizada no momento que ele volta ao normal. Então, no momento que ele deforma, ele guarda essa energia. No momento que ele volta ao normal, ele libera essa energia. Então, um corpo deformado reversivelmente possui energia e pode transferi-la por meio de uma força elástica para outro corpo. Então, se você, por exemplo, né, pega qualquer objeto que pode ser deformado reversivelmente, produz uma deformação, ali você guardou uma energia potencial elástica que pode ser usada no momento em que ele retorna ao normal, no momento em que ele volta à forma original. Com isso ele libera a energia potencial elástica que estava ali guardada. Exemplos: uma cama elástica, você deforma as molas, elas guardam energia e no momento que elas voltam ao normal, elas te impulsionam para cima. Portanto, você, ao apertar a cama elástica, você faz ela guardar a energia potencial elástica. Ao ser arremessado para cima, ela devolve essa energia que foi guardada, ela devolve para você, e aí essa energia potencial elástica guardada foi usada no momento em que ela te empurra de volta para cima. Outro exemplo muito usado, né, que a gente pode falar, são os bodoques, os estilingues. Então você pega aquela mola, você pega aquele elástico, estica, solta. Então no momento que você está esticando o elástico, você está guardando energia potencial elástica, energia associada a uma deformação reversível, né? Então, no momento que você solta aquela deformação, acaba, o elástico volta ao normal, e aí com isso você não vai ter mais a energia potencial elástica. Ela foi transferida por meio da força elástica num deslocamento para produzir energia cinética para um outro corpo. Outro exemplo muito simples, arco e flecha, né? Se você pega um arco e flecha, você vai ter uma deformação guardando energia para posteriormente ser usada. Agora, como é que a gente calcula essa energia que está guardada numa deformação elástica de um corpo? A equação não é complicada. K da constante elástica que nós vimos na outra aula, que é aquele númerozinho que fala se o meu corpo vai ter facilidade ou não de deformar, né? Se a constante elástica é muito grande, significa que o corpo é mais rígido, é mais difícil de deformar. Se a constante elástica for pequena, quer dizer que aquele corpo é mais maleável, eu preciso de menos força para deformar. Então, a energia potencial elástica depende dessa constante elástica e depende do quadrado do tanto que você deformou em metros o corpo. Então, a constante vezes a deformação ao quadrado em metros, tudo isso dividido por 2 te dá a energia potencial elástica, a energia guardada por causa daquela deformação elástica que o corpo sofreu. Muito cuidado, né? Não confunda a equação da energia potencial elástica com a equação da força elástica, né? Muito cuidado para não fazer essa confusão. Força elástica é só Kx. A energia potencial elástica é Kx ao quadrado sobre 2, né? Você tem detalhes diferentes aí, eu não vou demonstrar o porquê dessa diferença, tá? Mas existe essa diferença, muito cuidado com isso. Agora,
Uma coisa importante, que a gente pode perceber por essa equação: quanto maior a constante elástica, ou seja, quanto maior esse K, quanto maior essa constante elástica, mais energia potencial elástica eu vou conseguir acumular numa mesma deformação. Então, se eu tiver uma mesma deformação X, quanto maior a constante elástica, quanto mais dura a mola, mais energia potencial elástica eu vou guardar. Outro detalhe é com relação à deformação. Repara, a deformação ela está ao quadrado. Então, se dobrarmos a deformação, a energia dobra? Não. Como está elevado ao quadrado, se a gente dobra a deformação, a gente quadruplica a energia guardada. Então, se você esticar, por exemplo, um estilingue, se você esticar o estilingue 5 centímetros, você vai guardar uma energia. Se você esticar 10 centímetros, que é o dobro da energia, da distância, o dobro da deformação, você vai guardar 4 vezes mais energia. Então, ela tem aquela mesma ideia da energia cinética, Quando você dobra a velocidade, quadruplica a energia. Aqui, quando você dobra a deformação, quadruplica a energia guardada. Não? Então, muita atenção com relação a isso. Se você triplicar a deformação, a energia guardada, 3 ao quadrado, 9 vezes maior. Então, é sempre assim, elevado ao quadrado. Se você muda a deformação, a mudança na energia é elevada ao quadrado. Você guarda muito mais energia quando você aumenta a deformação. Um exemplo. Vamos fazer aqui um exercício de exemplo, Presta atenção. Um garoto lança um elástico. Imagina aquelas gominhas, elástico amarelo, gominha de dinheiro. Então o aluno pega uma gominha daquelas, um elástico, e ele vai jogar esse elástico para cima. Então ele estica a gominha e solta. Do mesmo jeito que vocês gostam de fazer para acertar os outros. Só que aí ele não vai acertar ninguém. Ele vai lançar esse elástico, essa gominha de dinheiro para cima. Com os dados abaixo, calcule a altura que essa gominha vai alcançar. Então, massa da gominha, 10 gramas, bem pouquinha massa, 10 gramas. Constante elástica da gominha, Vamos supor que essa gominha tenha mais ou menos uns 100 newtons por metro de constante elástica, Vamos supor também que a pessoa consiga esticar a gominha 10 centímetros. Então ela fez a gominha crescer 10 centímetros de tamanho. E o Gzinho, a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E aí pensa só, ao esticar a gominha, que energia que eu vou ter nesse início? Eu estiquei, deformei a gominha. Então qual que é a energia que eu tenho no início? Potencial elástica. Então eu preciso da constante, da deformação, dividido por 2. Lembrando que a deformação que essa gominha teve está em centímetros. Eu não posso usar centímetros nessas contas. Eu tenho que passar para metro. Aqui, metro. Então, esses 10 centímetros eu tenho que transformar. 10 centímetros, 0,1 metros elevado ao quadrado vezes a constante, que é 100. Então, eu sei a constante, sei a deformação elevado ao quadrado, faço a continha, encontrei que eu tenho, na hora que eu estico a gominha, meio joule, 0,5 joules de energia. Na hora que eu solto a gominha, essa energia vai fazer a gominha o quê? Ganhar uma velocidade, essa velocidade vai fazer a gominha subir, e a gominha subindo, ela ganha outra energia. Subindo no campo gravitacional, ganhando altura, qual energia que ela vai ter no fim? Potencial gravitacional. E aí, a energia que era de um tipo vai se transformar numa energia de um outro tipo. Então, a energia potencial elástica vai virar a energia potencial gravitacional.
Então, o meio joule daqui aparece agora na forma de outra energia. Meio joule do lado de cá. Massa vezes gravidade vezes altura. É a forma de eu calcular a energia potencial gravitacional. Então, peraí, ó. A massa eu sei, 10 gramas. Outro problema. Posso usar grama aqui? Não, eu tenho que transformar. 10 gramas viram 0,01 quilogramas. Então eu passei a massa de grama para quilograma. Gravidade, beleza, 10 metros por segundo ao quadrado, não tem problema. 10. E a altura que ela vai atingir? É o que eu quero. A altura que ela alcança. Então, massa já convertida. Gravidade, altura, essa conta tem que dar quanto? Meio joule. Então eu resolvendo, 0,1 vezes 10 dá 0,01 vezes 10 dá 0,1, passo 0,1 dividindo, 0,5 dividido por 0,1, 5. Portanto, eu vou ter aí uma altura alcançada por esse elástico, por essa gominha lançada de 5 metros. Então, a gente está começando a perceber uma outra coisinha aqui. A gente tem uma energia no início. Qual vai ser a energia que nós vamos ter no fim? Se o valor foi o mesmo, é porque teve ou não teve perda. No caso, não teve perda. Então a gente está começando a fazer análise, por exemplo, nessa questão, de exercícios que envolvem conservação da energia. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, beleza? Por agora, a gente chega no final, até daqui a pouco. Tchau! Oi gente, tudo bom? Estamos aqui de volta. Vamos falar mais um pouquinho sobre conservação de energia, sobre trocas de energia, trabalho, tipos de energia. E hoje a gente está quase chegando aqui no finalzinho dessas análises. A gente vai falar hoje sobre a conservação de energia. Ou seja, a gente já falou de energia cinética, já falamos de energia potencial gravitacional, já falamos de energia potencial elástica, falamos sobre trabalho, potência, e hoje a gente vai quase que finalizar essa ideia, ou seja, juntar isso tudo, né? Vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Primeira coisa, lembrete, energia mecânica é a soma, é a união, é a junção dessas três formas de energia: cinética, potencial gravitacional e potencial elástica. Somando essas energias numa certa situação, a gente tem a energia mecânica. Agora, vamos imaginar o seguinte, ó. Numa certa situação, né, a gente analisa o início e analisa o fim. Então, se no início e no fim a energia mecânica, que é essa soma, for a mesma, então, na hora que eu somo a energia cinética do início, potencial gravitacional do início, potencial elástica do início, eu somo tudo, acho X. Se eu pegar no fim, somo as três no fim, acho o mesmo valor X. Se eu tiver sempre a mesma soma dessas três energias em qualquer momento, é porque houve conservação da energia. Eu posso até ter uma valendo mais, a outra valendo menos e trocar. Então a cinética aumenta, a potencial diminui. Eu posso ter essas trocas, mas se a soma for sempre o mesmo valor, quer dizer que a energia total naquela minha situação, naquele meu sistema, se conservou. Então, num sistema onde eu tenho sempre o total da energia se mantendo, eu posso dizer que atuaram somente forças conservativas, ou seja, forças que não vão roubar energia do meu sistema. Então, exemplo de forças que fazem isso, né? Que conservam a energia total do meu sistema: peso e força elástica. Então, quando eu tiver somente a ação de forças iguais a pesos e forças elásticas, eu vou ter sempre nessas situações conservação de energia. Ou seja, eu não posso ter atritos, eu não posso ter resistências. Então, se eu não tiver atrito, se eu não tiver resistências, eu consigo ter uma situação onde a energia
total se conserva. Eu vou ter trocas entre elas, mas o total da energia se conserva. Isso se eu tiver ação somente de peso, somente de força elástica, nada de forças de atrito ou resistências atrapalhando para roubar a energia do meu sistema. Agora, bom, isso então seria um sistema onde houve a conservação da energia, um sistema conservativo. E se essa energia mecânica do início e do fim não for a mesma, se ela tiver diminuído? Então, peraí, você olha lá, a energia mecânica total no início, 100 joules, no final, 80, houve diferença no total? Houve, para menos. Com certeza, teve atuação de força que a gente chama dissipativa. Então, não houve conservação. No sistema, então, atuaram forças dissipativas também. Exemplos, igual eu falei, atritos e resistências. Então, por exemplo, vamos supor que você está lá andando de bicicleta, desce o morro freando. Se você freou, você vai ter resistências, atritos. Isso vai fazer com que parte da energia do seu sistema seja perdida? Sim. Então, se você tiver atritos, resistências, esses atritos e resistências vão realizar trabalhos negativos e vão fazer com que o seu sistema perca energia por causa disso. Exemplo, vou fazer aqui um exercício de exemplo. Em um sistema conservativo, então eu já estou dando a ideia, a dica. Vai ter atrito? Não. Vai ter resistência? Não. O sistema é conservativo. Eu não vou ter perda da energia do total, da energia total. A energia do todo permanece. Então, em um sistema conservativo, calcule a altura que o carrinho atingirá com os seguintes dados. Então, eu tenho aqui um carrinho, vamos supor um carrinho de brinquedo. O menino joga o carrinho de brinquedo, vamos supor que esse atrito seja desprezível nesse momento, e aí esse carrinho de brinquedo vai subir uma rampinha. Quantos metros esse carrinho pode subir na rampinha? Ou seja, qual a altura que ele vai atingir? Olha só, aqui na base ele ainda não tem nenhuma altura, mas ele tem movimento. Então a energia do início não é energia relacionada à altura, é a energia relacionada ao movimento, à velocidade. Então no início a gente tem qual energia? Cinética. Só que ele vai subindo, a velocidade vai diminuindo, ele vai perdendo a energia do movimento, mas a altura vai aumentando. Então ele vai ganhando qual energia? Potencial gravitacional, que vai ser a energia que ele vai ter no fim. Então no início ele tem velocidade, não tem altura. Tem energia cinética, não tem potencial gravitacional. No fim, ele não tem velocidade, não tem energia cinética, mas tem altura, portanto tem potencial gravitacional. Se eu tive conservação, não tive perdas, uma vai se transformar integralmente em quem? Na outra. A energia cinética vai ter que ser igual a potencial gravitacional no fim. Aí eu joguei as duas equações. Massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Massa, gravidade, altura. Repara, independente de qual seja esse carrinho, se ele for um carrinho pequeno, de massa pequena, se ele for um carrinho grande, de massa grande, vai fazer alguma diferença? Nenhuma. Massa de um lado, massa do outro. Simplificamos. Ou seja, a massa do carrinho numa situação dessa não faz a menor diferença. Velocidade ao quadrado sobre 2. Quanto foi a velocidade que o carrinho começou? 4 metros por segundo. Então esse carrinho foi lançado a 4 metros por segundo. Velocidade ao quadrado, 4 ao quadrado sobre 2. Gravidade, quanto que é o Gzinho, a aceleração da gravidade aqui na Terra? 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura. Então é uma conta simples. 4 ao quadrado, 16, dividido por 2, 8. O 10 eu passo para cá dividindo, 8 por 10. Então a altura que esse carrinho atinge é 0,8 metros, ou seja, 80 centímetros. Então ele sobe 80 centímetros nessa rampinha com a velocidade que ele tinha na base. Isso, imaginando então
que não houve perdas. É uma situação ideal, né? Uma situação onde atritos e resistências foram desprezados. E aí, portanto, numa situação dessas, eu conseguiria, com uma velocidade de 4 metros por segundo, fazer com que esse carrinho subisse uma rampa de 80 centímetros de altura. Repara, a altura é vertical, tá? A altura é medida na vertical, não é a diagonal da rampa, tá? A diagonal da rampa não é importante, o que é importante é a vertical. Os 80 centímetros são na vertical. Bacana? Então, ó, por agora é isso, né? A gente termina aqui mais um encontro nosso, mais um detalhezinho sobre essas análises de trabalho e energia, e aí daqui a pouco a gente volta. Bacana? Até mais!